Graça e paz, meus amados. Deus continue abençoando a sua vida. Que bom poder estar aqui nesse canal, podendo falar com você mais uma vez, E trazendo uma porção da palavra que Deus nos trouxe nesse domingo, falando sobre uma vida abundante, Nós estamos nessa jornada e cremos que Deus há de nos abençoar e de nos conceder graça, para lá no final podermos glorificar o nome dele e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, grandes coisas o Senhor fez por nós, e que assim seja na vida da igreja e na sua vida pessoal, profissional, seja em qualquer área. Então, que você possa continuar crendo. Cada mensagem é um passo em direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, nós já vivemos o milagre da transformação na família, que começa na família. No domingo nós vimos que Deus tem uma vida abundante para nós, e eu creio que Deus tem para você também nesse dia. No último vídeo nós falávamos sobre dedicação, falávamos sobre estar fazendo o máximo, cooperando com as nossas forças, para que Deus também possa olhar para nós e nos abençoar também pelo nosso esforço. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o medo de ir mais fundo, o medo de ter medo da profundidade, No texto que nós lemos, Jesus chama Pedro e diz para ele: olha, Pedro, depois de pregar, diz para ele: olha, Pedro, pegue a sua rede, vá lá, pegue a sua rede, coloque no barco, vamos remar de novo, só que agora nós vamos para as águas mais profundas. É muito interessante ver isso, querido, porque uma passagem na Bíblia, como nós vimos em Ezequiel, que fala desses níveis de intimidade com Deus, nesses níveis de profundidade. E se a gente quer viver algo maior em Deus, certa vez eu ouvi uma pessoa falando, e se eu quero viver algo que eu nunca vivi, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz, Então Pedro, esse Pedro aqui hoje, lá na frente, andou sobre as águas, mas no meio de uma tormenta ele se lançou sobre as águas crendo na palavra de Jesus. E é esse nível de intimidade, de profundidade que Deus quer ter conosco em cada momento da nossa vida, em cada tempo da nossa vida. Não basta só conhecer. Muitos de nós nos contentamos em conhecer Jesus, aceitamos, reconhecemos, mas não passamos disso e não entendemos que Deus tem algo maior para a nossa vida. Caminhamos alguns metros, como diz a passagem de Ezequiel, estamos com a água nos dedos, dos pés, mas Deus quer subir o nível. E cada nível, cada vez que nós nos aprofundamos, nós vamos conhecendo mais ao Senhor. Não é sem razão que o Senhor disse para Pedro: jogue a sua rede em águas profundas. É ali que estão os mistérios de Deus, é ali que estão as revelações de Deus, a intimidade de Deus. Então, quanto mais nos lançarmos, quanto mais buscarmos a Deus, mais de Deus nós vamos ter. Que nesse dia, querido, você não se contente em viver uma vida rasa, não se contente simplesmente ser um frequentador da igreja, não se contente somente em observar aquilo que Deus está fazendo. E muitas vezes Deus mostra para a gente o que Ele quer fazer na nossa vida, fazendo na vida do outro e mostrando para nós: olha, Ele foi além, Ele buscou mais, Ele foi, mais intenso, Ele estava mais avivado. Então, que nesse dia, querido, nas dificuldades da sua vida, você possa entender que sempre tem algo mais de Deus. E eu preciso caminhar mais profundamente nele, na sua palavra, na sua presença, em oração. Que você nesse dia possa entender que há coisas que Deus quer revelar a você. Vou revelar a você coisas grandes e ocultas que você não sabe. A Bíblia fala isso para nós. Mas isso é um segredo, é uma porta que está ali aberta diante de nós e que muitas vezes nós, com medo, não vamos. Ezequiel, quando Deus falou: olha, mergulha nessa água, as águas já estão fora de controle, mergulha. Ele: não, eu vou para a margem. E ali é que na margem é que a gente se contenta. Nós vivemos uma vida na média e achamos que, deixamos de viver as coisas que Deus tem. No domingo eu falava que enquanto Ezequiel estava na margem, o rio seguiu o seu curso. E lá na frente ele fala exatamente dessa abundância. Ele fala por onde esse rio passar, vai ter chamas de peixe, vai ter pescadores, muitas casas, árvores que dão frutos, milagres sobrenaturais, o mar morto vai se tornar saudável, as suas águas salgadas se tornarão doces para beber. Mas Ezequiel ficou na margem. Então que você não fique na margem, que você mergulhe no rio,
Você peça mais de Deus nesse dia e que o Senhor revele cada vez mais. Guarde isso no seu coração. Conheça, mas prossiga em conhecer. Tem mais de Deus para a sua vida, tem mais de Deus para a sua família, tem mais de Deus para os seus negócios, tem mais de Deus para a sua vida profissional, tem mais de Deus para o nosso coração. Deus te abençoe, querido. Você tem um dia cheio da graça e de profundidade com o Senhor, em nome de Jesus.